UFPA no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio. Olá, ouvintes da Rádio Atlântico FM e da Pará FM. A partir de agora, vocês acompanham mais uma edição ao vivo do programa UFPA no ar, Ensino, Pesquisa e Extensão nas ondas do rádio. Eu sou Paula Oliveira Lopes e vou estar com a Rani Luz na apresentação do programa de hoje. E é sempre um prazer estar com você que nos escuta pelas rádios Atlântico FM 105.1 e Pará FM 96.3 em diversos municípios desse nosso estado. E o carnaval já passou, mas muita gente ainda está em clima de folia. E você sabia que o carnaval também é objeto de discussão na universidade? Mas o que uma festa de carnaval pode ensinar? É o que você vai conferir na reportagem produzida pela Paula Oliveira Lopes e narrada por Elane de Magalhães, que vai nos contar sobre uma atividade de carnaval desenvolvida por alunos do curso de Educação Física do campus de Castanhal. Reportagem. Como atividade da disciplina Bases Teórico-Metodológicas do Folclore aplicadas à educação física, alunos de graduação do campus Castanhal promoveram, às vésperas do carnaval, o evento Esquenta UFPA, que trouxe temáticas do carnaval paraense para o contexto da universidade. A professora Lília Salles, que orientou a realização do evento, falou sobre o significado de se ter uma disciplina que estuda o folclore no curso de Educação Física. Ela tem no seu conteúdo a discussão sobre cultura popular. A base dela, teórica, é a discussão sobre cultura popular, sobre a importância, desse conhecimento oriundo da cultura popular para a formação de professores. E quais os objetivos dessa atividade? De que forma os alunos se organizaram para realizá-la? A professora Lília Salles nos conta. E eles, então, foram organizados em grupo e vêm trazendo nesse trabalho, que tem o objetivo de resgatar e de respeitar o carnaval como parte da produção cultural, do povo e importante para a representatividade de conhecimentos e onde o povo se enxerga, o povo, na grande maioria das vezes, mais oprimido. Eles vêm trazendo elementos da nossa cultura paraense para o carnaval. E foi a valorização dessa cultura o ponto principal do evento. O estudante do curso de Educação Física, Rodrigo Damasceno, enfatizou essa questão. A cultura fala de movimento corporal, que é o que a gente está buscando com essa disciplina. E muito também pela questão da valorização da nossa própria cultura, que a gente sabe que muitas pessoas de fora, muitos lugares de fora não valorizam a cultura do norte do Brasil, principalmente a cultura do Pará, e é uma forma de valorização nossa, da nossa faculdade da UFPA Campus Castanhal, valorizar a nossa cultura, não só de Castanhal, não só da região nordeste do Pará, mas de todo o Pará, inclusive. A aluna Ana Paula Chagas deu mais detalhes de como foi o trabalho que a turma realizou e falou sobre a importância desse tipo de atividade para o seu trabalho no futuro como professora. Para a nossa formação é muito importante vivenciarmos aquilo que a gente vai adaptar para os nossos alunos, para a sociedade como um todo. Então, com a ideia da professora na disciplina, a gente pôde fazer uma abordagem de como seria o carnaval na região nordeste do estado do Pará. E nós retiramos um pouco de cada região. Pegamos a região de Curuçá, de Vigia, de São Caetano. E para a nossa formação é muito enriquecedor a gente poder usufruir disso dentro da nossa formação, porque muitas vezes a gente consegue vislumbrar ou visualizar isso apenas teoricamente e não vivenciando, e isso gera um aprendizado muito maior. E ainda sobre a relação de uma disciplina ligada ao folclore com o curso de Educação Física, a estudante Ana Paula Chagas explica.
nós trabalhamos o corpo, né? O corpo em movimento. Então, é muito prático falar disso pelo movimento de expressão do corpo, tanto na dança, né? Que o carnaval expressa a dança, como ele em si, o ato de estar com os outros, essa cooperação e em relação ao nosso coletivo como turma, o trabalho pedagógico, ecológico, o trabalho didático que nós teremos durante essa apresentação. Então essa é a correlação dessa interdisciplinaridade com a educação física, com a sociedade e até com a cultura do nosso estado. O evento de carnaval Esquenta UFPA foi realizado pela Turma de Educação Física 2013.2 do campus da UFPA em Castanhal, sob orientação da professora doutora Lília Salles, com a produção de Paula Oliveira Lopes, Elane de Magalhães para o UFPA no ar. É um espaço para estudos em diferentes áreas, e nesse evento de carnaval organizado pelos alunos de educação física, eles precisaram realizar pesquisas sobre as festas de carnaval de alguns municípios paraenses, tiveram que confeccionar fantasias levando em consideração o respeito à natureza e ainda precisaram trabalhar em equipe. E isso tudo, sem dúvida, gerou nesses estudantes conhecimentos novos e valores que eles poderão repassar para os seus futuros alunos. Para você que está sintonizando agora a Atlântico FM ou a Pará FM, esse é o programa UFPA no Ar, Ensino, Pesquisa e Extensão nas Ondas do Rádio, que vai ao ar toda quinta às 14h, aqui na Atlântico FM e na Pará FM, com reprises aos sábados ao meio-dia e no domingo às 11 da manhã. E a gente vai trazer agora o quadro Tô na UFPA, com relato de Laiane Ramos, do curso de Pedagogia do Campus Castanhal. Tô na UFPA. Durante essa minha vida e trajetória acadêmica aqui foi muito significativa. Naquele início de curso e tudo mais, em que a gente vai sabendo um pouquinho mais do curso, foi primordial para mim estabelecer qual é a minha meta após ser egressa do campus. No meu segundo ano de curso, houve uma oportunidade de eu conhecer a oferta do programa, do PIBID, de forma inédita aqui no campus. Até então nunca havia ofertado um programa com a temática de educação no campo, no caso é PIBID, Pedagogia, Subprojeto Educação no Campo. E aí eu tive a oportunidade de ser bolsista desse programa. Atualmente tenho 3 anos de PIBID e isso foi bastante significativo porque a partir de então, dessa caminhada e trajetória de ser bolsista na universidade, me propôs uma nova perspectiva após a universidade, ou seja, o programa em si, ele possibilitou a iniciação à docência em que eu tive contato bem mais próximo com a zona rural em que eu pude me identificar. E eu posso dizer que nesse fim desse ciclo agora do curso de pedagogia, eu me sinto fundamentada em continuar a pesquisa, a perspectiva de mestrado, e a gente caminha para isso. UFPA no ar. Muito bom saber que a participação em um projeto tem feito a diferença na sua formação, Laiane. E o quadro Tô na UFPA está aberto para você que é aluno ou servidor do Campus Castanhal e quer compartilhar a sua experiência na universidade. Quer participar? Entre em contato com a gente pelo e-mail ascomufpacastanhal@gmail.com. Você está com papel e caneta na mão? Não? Então pega lá, porque a Rani Luz está chegando com a agenda e as programações do Campus Castanhal. Agenda UFPA no ar. Alunos da Faculdade de Educação Física da UFPA convidam os interessados para participarem da oficina de dança criativa e ações básicas do movimento de Rudolf Laban. A ministrante será a professora mestre Marta de Souza França e a oficina acontece no dia 10 de março, das 8 às 18 horas, na sala de espelhos do campus da UFPA em Castanhal. As inscrições custam R$10 para alunos da UFPA e R$15 para o público externo. Os participantes receberão certificado de 8 horas. Mais informações pelo WhatsApp 98292-3169, com a Evany Leite. Os candidatos inscritos no mestrado interdisciplinar em Estudos Antrópicos na Amazônia, aprovados na prova escrita,
devem entregar o projeto de pesquisa e o currículo Lattes nesta quinta, 2 de março. E atenção, o prazo para recurso contra o resultado da prova escrita foi prorrogado até às 17 horas desta sexta, 3 de março. As entrevistas serão realizadas nos dias 15 e 16 de março. Todos os horários e locais serão divulgados no site do campus, www.campuscastanhal.ufpa.br. O resultado final da seleção do mestrado em Estudos Antrópicos será divulgado no dia 24 de março. Fique atento! O FPA no ar. O FPA no Ar é um programa feito com carinho pela equipe da Assessoria de Comunicação do campus da UFPA em Castanhal. O nosso objetivo é trazer até você informações sobre aquilo que a universidade faz em prol da sociedade. E falando em serviços para a sociedade, você vai conhecer agora um laboratório que realiza exames e esses exames servem para diagnosticar diversas zoonoses que podem prejudicar tanto animais quanto seres humanos. Confira as informações a partir de agora com o repórter do SBT, Robson Rodrigues, que está ao vivo conosco aqui nos estúdios. Bem-vindo, Robson. Fique por dentro. Muito boa tarde, Paula. Boa tarde, Rani e todos que acompanham o FPA no ar. Pois é, o Laboratório de Zoonoses e Saúde Pública da UFPA é coordenado pela professora doutora Carla Cristina Guimarães de Moraes, sendo vinculada à Faculdade de Medicina Veterinária para a realização de aulas práticas voltadas à rotina laboratorial diagnóstica para os alunos de graduação e ao Hospital Veterinário da Universidade Federal do Pará, campus Castanhal, para a prestação de serviços de diagnósticos para zoonoses, como leptospirose, brucelose e toxoplasmose em animais de companhia e produção, além dos silvestres, por meio de testes sorológicos, cultivo de bactéria e biologia molecular. Os serviços prestados pelo Laboratório de Zoonoses e Saúde Pública abrangem clínicas e hospitais veterinários que têm o intuito de diagnosticar enfermidades de interesse da saúde pública para prevenir a propagação de agentes infecciosos zoonóticos entre as populações animais e humana. O laboratório também possui vínculo com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, o Programa Institucional de Bolsas de Extensão e o Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal da Amazônia, ao realizar análises para projetos de pesquisas de iniciação científica, mestrado e doutorado, desenvolvidos pelos alunos, realizando dessa forma atividades voltadas para o ensino, a pesquisa e a extensão. Muito obrigada, Robson, pelas informações. E agora você vai conferir o Campus Entrevista, que vai reprisar o bate-papo que a Paula Oliveira Lopes teve com o jornalista Antônio Prado, um ex-aluno do Campus Castanhal, que falou sobre o livro de sua autoria e que revela e relembra inúmeras histórias e fatos curiosos da cidade de Castanhal. Ficou interessado? Então não desligue o rádio. Campus Entrevista. Hoje no Campus Entrevista nós vamos conversar com o professor e jornalista Antônio Teixeira do Prado. Ele possui licenciatura em Letras, Língua Portuguesa pela UFPA e é bacharel em jornalismo pelo Centro Universitário Estácio de Sá. Além disso, é mestre em Ciências da Linguagem, com ênfase em mídias pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Atualmente exerce a função de jornalista na assessoria de imprensa da Fundação Catarinense de Esporte em Santa Catarina. E a gente destaca que o professor Prado é castanhalense e aluno da primeira turma regular de Letras Língua Portuguesa do campus da UFPA em Castanhal. O currículo do professor Prado nos mostra que o campus de Castanhal vem, ao longo desses quase 40 anos de história, formando grandes profissionais. A gente vai conversar com o professor Prado sobre um livro fruto de 20 anos de pesquisa. O livro é intitulado Castanhal, Memórias em Pedaços. Boa tarde, professor. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. A minha primeira pergunta para o senhor é: o que foi que lhe motivou a escrever sobre Castanhal? Bem, em 1997 eu já pensava em sair de Castanhal, sei lá, ir para outro estado, estudar. E naquela ocasião eu percebi que muitos moradores antigos, na faixa de 70 anos, estavam morrendo. E eu pensei comigo, se essas pessoas morrerem, irão levar para o túmulo
uma série de fatos históricos referentes a Castanhal. Ou seja, algumas pessoas não saberão da memória histórica desse município. Então eu resolvi ouvir essas pessoas. Comecei a entrevistar senhores ou senhoras já idosas, numa faixa etária de 70 anos. Eu encontrei alguns centenários, encontrei pessoas que nasceu em 1901, em 1905, em 1918. Então essas pessoas foram contando fatos ricos da nossa memória histórica, que ajudam a entender a história de Castanhal. Então, em outras palavras, o que motivou escrever esse livro foi trazer um resgate da memória histórica de Castanhal que estava esquecida. Professor Prado, conte para os nossos ouvintes qual é a história por detrás desse livro. Como foi o trabalho de construção dessa obra? O que ela traz de informações? Bem, a história por trás desse livro, ela é interessante, porque assim, nunca assim alguém tinha pensado de fazer um livro de memória histórica. Os escritores da cidade sempre queriam escrever a história de Castanhal, e eu comecei a ouvi-los com a ideia de resgatar a memória e que tivesse um espaço para que futuros pesquisadores se empenhassem em escrever a nossa história baseado naquelas informações que estão no meu livro. Ou seja, o meu livro seria e é um instrumento de fonte primária para futuros pesquisadores falar um pouquinho mais sobre a história de Castanhal. E o livro tem algumas coisas interessantes. A primeira parte, ele trata a questão oral dos moradores antigos, e a segunda parte, a documental. Então, assim, nessa primeira parte, a oralidade dos moradores conversando, falando, nós vamos ver um pouquinho de como era Castanhal a partir de 1910, 1918, 1915. Então, por exemplo, eu entrevistei uma senhora que ela ajudou na construção da igreja de São José, né, no início dos anos 10, no início do século passado, perdão. O livro Tombo da Paróquia, do Cônego Leitão, que ele vai descrever como ele encontrou Castanhal a partir de 1900. Então você vai ter um relato do Cônego Leitão falando um pouquinho como era em 1900, e eu considero ele o nosso Pero Vaz de Caminha. Então, tem um sistema de abastecimento de água dos anos 40, à base de roladeira. Tem a gripe espanhola, em 1918, que matou muita gente. Tem o testemunho do primeiro carro de Castanhal. Um resgate de como figuras importantes da cidade, como o Manuel Pastana, que saiu dos anos 30, 40 do APU para se transformar num grande artista. Temos o Tiago Guedes de Oliveira, que é nome de escola, todo o processo de tortura que ele sofreu na era militar. Tem a questão do Choro da Santa, em 96, tem a questão como era a estação de trem no início do século passado. O primeiro crime que abalou a cidade de Castanhal em 76 foi o crime do Taboquinha Bosque, a revolta do Pincel em 86, enfim, muitos fatos que ajudam a entender a nossa história. Professor, o senhor diria que essa obra é uma excelente ferramenta pedagógica para que professores utilizem em sala de aula? Toda e qualquer obra, ela tem esse objetivo, tá? De ser um instrumento pedagógico para que crianças, jovens tenham uma clareza do que foi Castanhal no passado. Então, eu acredito que esse meu livro, ele vai ter esse papel de nortear educadores sobre o que representou Castanhal no passado e como essas experiências são importantes para entendermos o presente e o futuro. Então, não tenho dúvida que essa obra será de suma importância para os educadores e principalmente para os pesquisadores. Alguns críticos que leram minha obra informaram o seguinte, que o teu livro tem vários livros dentro de outro, ou seja, você pode pegar um assunto, né,
e aprofundar, escrever uma nova obra. Então, eu fui à Câmara dos Vereadores, fui à Prefeitura e resgato várias leis interessantes e curiosas que ajudam a entender o cotidiano no passado de Castanhal. Tá? Então, eu coloco o número da página, o número do livro, para que o futuro pesquisador que queira aprofundar esse tema vá lá no livro e saiba onde procurar essa pesquisa. Então, o livro vai ser um ponto de partida. Então, e também, ao mesmo tempo, ele vai servir como instrumento para que os professores e os alunos possam compreender um pouco do que é Castanhal hoje. Quando é que essa obra vai estar disponível para as pessoas interessadas? Qual será o valor dessa obra e onde é que as pessoas poderão adquiri-la? Essa obra, e desde 2011 eu tento conseguir apoio com patrocínio dos empresários da prefeitura, só que infelizmente eu não tenho conseguido êxito. Mas agora, eu conversando com o prefeito Pedro Coelho, e ele me garantiu que essa obra será lançada. Não estabelecemos ainda datas nem valores, né? A obra, ela tem 410 páginas e ela está orçada no valor mínimo de 6 a 8 mil até 32 mil reais. Iremos ver de que forma isso pode ser feito, né? Se é forma de licitação. Então a prefeitura, o prefeito Pedro Coelho garantiu que essa obra será lançada. Voltaremos a conversar alguns meses depois para vermos de que formas ou quando iremos lançar esta obra. Não temos preço ainda e nem temos ainda data disponível para lançamento. Temos apenas a garantia que essa obra será lançada. E para finalizar, professor, eu quero deixar o espaço aberto para as suas considerações finais. Esse livro que vai chegar futuramente, Castanhal, Memórias em Pedaços, é um livro muito importante para nossa memória histórica. Então eu peço que algum empresário que queira colaborar, que queira colocar essa logomarca na obra, é só telefonar. Eu tenho meu número, que é o WhatsApp, 48, que é o código de Santa Catarina, 99696 3045. Esse número é da TIM e também do WhatsApp. Você pode mandar um WhatsApp. Nós temos de 3 mil reais, a colaboração de 3 mil reais para a empresa, e até 32 mil reais. Mas se você quiser colaborar com qualquer valor, também nós aceitamos, tá? É só conversar. E como vai ser uma obra muito importante para a cidade, a empresa que colocar sua logomarca na obra, com certeza ficará perpetuado nesta obra. Então eu peço que quem queira ajudar, é só procurar esses mecanismos, né? Meu WhatsApp, pode ser também através do e-mail, que é pradocastanhal@hotmail.com. Se alguém depois tiver dúvida, é só entrar em contato com a assessoria de imprensa da Universidade Federal do Pará, o Campus Castanhal, que eles terão o meu contato. Quero agradecer essa oportunidade. É muito importante estar aqui sendo entrevistado neste espaço, porque eu sou filho de Castanhal, me formei no campus universitário de Castanhal. Então, para minha pessoa, é motivo de orgulho estar compartilhando deste momento muito importante para a cidade. Muito obrigada, professor. Foi um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Eu sou Paula Oliveira Lopes e você acabou de ouvir o Campus Entrevista com o professor e jornalista Antônio Prado, que é ex-aluno do curso de Letras do Campus Castanhal, que veio conversar com a gente sobre a obra de sua autoria, Castanhal, Memórias em Pedaços. E a gente reforça que o livro citado na nossa entrevista ainda não foi lançado, pois o autor está aguardando patrocínios. Se você que está nos ouvindo quiser patrocinar a obra, a gente repete o e-mail para você entrar em contato com o professor e jornalista Antônio Prado. O e-mail é pradocastanhal@hotmail.com. O FPA no ar. O programa está chegando ao fim, mas antes a gente deixa uma super dica de leitura para você que gosta de ler ou que quer começar a ler, mas não sabe por onde começar. E é a Rani Luz quem vai trazer essa deliciosa dica a partir de agora. Ler é uma viagem.
Ler é um hábito poderoso que faz a gente conhecer mundos e ideias. É por meio da leitura que a gente desenvolve a criatividade, a imaginação e também adquire cultura. E a minha dica de leitura é O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. A história começa com um garoto de 6 anos contando sobre um desenho que ele fez, que era uma jiboia engolindo um elefante. Mas ele ficou frustrado quando os parentes dele disseram que aquilo não era uma jiboia engolindo um elefante, que aquilo era um chapéu. Então ele ficou desapontado com isso, de as pessoas não conseguirem ver o que ele estava tentando transmitir. E aos 6 anos, por causa disso, ele renunciou à carreira de pintor e veio se tornar piloto. Ele cresceu em uma viagem, voando por aí, aconteceu uma pane no avião e ele acabou tendo que pousar em pleno deserto do Saara e adormeceu no local. No outro dia, ele é acordado por um garoto de cabelos de ouros, que é então o Pequeno Príncipe, que é como ele define, lhe pedindo que ele desenhasse um carneiro. Desenha-me um carneiro, desenha-me um carneiro. E então começam daí a conversarem. E aí a história é narrada pelo piloto, que começa a contar no livro como era a história desse garoto de cabelos de ouro. Ele conta como foi a infância dele, como ele nasceu, como ele foi parar no deserto do Saara. E o interessante é que ele define e diferencia gente grande e gente pequena. Ele vai contando como as crianças lidam com o mundo e como os adultos lidam com o mundo também. Nesse lance de mostrar a vida de criança e a vida de adulto, que tá a graça do Pequeno Príncipe, porque ele acaba mostrando as coisas simples da vida, como por exemplo uma frase que tem no livro: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E dentre tantas outras reflexões que o livro também traz durante todo o seu contexto, porque o que faz a gente entender essas frases que o livro traz é o contexto de onde elas são ditas. É uma história mágica, sensível, comovente e às vezes triste também, mas que traz reflexões para a vida inteira. E essa foi a última participação da Rani Luz aqui no FPA no Ar. A Rani Luz foi nossa bolsista durante 1 ano e a partir de agora ela irá trilhar outros caminhos que, sem dúvida, vão somar muito na sua formação. A equipe da Assessoria de Comunicação agradece pelo seu trabalho durante esse período que você passou conosco e deseja sucesso em outros projetos e na sua graduação em Sistemas de Informação, viu, Rani Luz? Foi um prazer fazer parte dessa equipe. E como você disse, Paula, agora eu vou trilhar outros caminhos. Pretendo concorrer a outras bolsas na universidade e continuar investindo na minha formação. E esse foi o programa UFPA no Ar de hoje. Você pode acompanhar as reprises pela Atlântico FM e pela Pará FM no sábado ao meio-dia e no domingo às 11 da manhã. O UFPA no Ar conta com a edição de Nilo Ferreira, da Rádio Web UFPA, e ao vivo conosco na operação de áudio, aqui nos estúdios da Rádio Atlântico FM, o Samuel Ferreira. Brasil! E para encerrar o programa de hoje, no clima da nossa dica de leitura, a gente se despede com a música Pequeno Príncipe, da banda Little Bee, para você refletir na mensagem desse livro tão fascinante. Até o nosso próximo encontro. Até lá, Paula. Veio nas cordas do vento, me acordou pela manhã, e eu dormindo no deserto, sozinho com meu avião. Me falou sobre um planeta tão pequeno com vulcões. Faça um desenho pra uma rosa amiga e um carneiro com milão. Será a pureza do olhar, também um dia fui assim. Será responsável por tudo que cativa, essa nobreza singular que quero tão perto de mim, que não exige mais que cada um pode dar. Mas o pequeno príncipe voltou pro céu sozinho, porque ele amava mais que tudo uma flor. Havia sido admirada, regada a gotas de carinho, tornar esse seu lindo e único amor.
das estrelas eu me lembro de você. Com sua risada serena que me deixa tão feliz. Será a pureza do olhar, também um dia fui assim. Mas o pequeno príncipe voltou pro céu sozinho, porque ele amava mais que tudo uma flor. Havia sido admirada, regada a gotas de carinho, tornara-se seu lindo e único amor. Mas o pequeno príncipe voltou pro céu sozinho, porque ele amava mais que tudo uma flor. Havia sido admirada, regada a gotas de carinho, tornara-se seu lindo e único amor. UFPA no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio.